Boa noite, sejam bem-vindas. Também meu olá para quem está em casa assistindo esse estudo depois. Hoje, dia 3 de novembro, eu acolho vocês com uma palavra do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 4, que diz: Deus diz, com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Convido para nós termos um momento de oração com as palavras do pastor Valdemar Schultz. Agradeço por mais esse dia, amado Deus, por tua proteção. Espero com fé e confiança. Guia-me e me sentirei seguro. Abençoa minha família e meus amigos. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre uma parábola que eu acho que tá ali, ó, nas top 5 mais famosas dentre as parábolas de Jesus. Se bobear, vocês sabem ela de cor. Mas daí por que refletir sobre ela? Porque eu acho sempre que a gente sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender, que a gente pode entender. Em cada momento da vida a gente lê o texto bíblico e daí de repente a gente percebe, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Pelo menos comigo acontece assim. Eu leio, aí daqui um ano eu leio de novo o mesmo texto e de repente ele fala diferente comigo. E bem-vindo... a saudade caiu. Marcos 4. Quer dizer, antes de vocês abrirem, vocês têm uma ideia de qual é? Que pode ser? Vamos fazer um bolão aqui? Antes. Qual que você acha que é, Alessandra? Não querem arriscar? O microfone tá desligado, Miri. Perdão, eu não ouvi a tua pergunta. Qual parábola você acha que é? Que pode ser? Bom, assim, de cor não sei o que tem em Marcos 4. Não, mas qual que você acha? Assim, uma das parábolas mais conhecidas, sim. Uma do filho pródigo? Quase, não. Essa é uma das mais conhecidas, com certeza. Filho pródigo. A ovelha perdida, né? Tá ali na... do grão de mostarda? Tá chegando perto. Ixi. Semeador. Do semeador, aquele que ele semeia e depende onde joga a semente, ela cresce de um jeito ou do outro, ou morre. Exatamente. Essa aí. E aí, se a gente for começar a puxar aqui, puxar ali, a gente é capaz de saber até o texto de cor, de tão conhecida ela, de tão conhecida que ela é. Mas vamos ler, essas parábolas em Marcos, ela tem uma explicação. Tem o texto, Jesus conta a parábola e depois a gente tem a explicação sobre ela. A gente vai ler elas em separado e vai refletir sobre cada uma de forma separada. Então, Marcos 4, inicialmente a gente vai ler os versículos 1 até o 9. Primeiro a gente lê do 1 até o 9, aí depois a gente reflete e depois a gente segue adiante. Eu vou ler até o 5, pastora. Tá? Tá ótimo. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear.
E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se você tem ouvidos para ouvir, então ouça. Ótimo, obrigada. Vocês conheciam, né? Essa parábola? Sim. Tinha estudado, repetido. Vou convidar vocês para deixarem a Bíblia aberta aí, tá? E a gente ir conversando. Justamente por ela ser também por ela ser um texto tão conhecido, acho que é importante a gente ir compartilhando as nossas impressões, os nossos saberes, os nossos conhecimentos. A forma como começa já é interessante, né? E eu não sei vocês, mas eu gosto de imaginar Jesus voltou a ensinar na beira do mar, né? E tinha uma multidão. E aqui todos nós conhecemos o mar, né? Eu convido a gente para imaginar, assim, ali no meio de uma multidão, a melhor forma de Jesus se comunicar foi uma forma bem inteligente, né? De astúcia de comunicador, subiu no barco e se afastou, não é isso que ele faz? Subiu no barco e se afasta da praia. E dali ele conseguiu falar para a multidão que estava ali, então, parada ouvindo. Isso lembra vocês algum outro texto? Não necessariamente de mar, mas de Jesus estando num lugar e falando... Oi? A multiplicação dos pães. E ela acontece... Também, que ele se afasta porque tinha muita gente. Exato. E tem um outro texto que a gente conhece muito bem também, que ele não se afasta para se afastar da multidão, mas ele vai para um outro local para que ele consiga falar melhor, que é o Sermão da Montanha, né? Dá uma subidinha e dali, então, ele consegue falar para todo mundo. E algo similar que acontece, dê uma folhada na Bíblia de vocês. O capítulo 4 todinho é de ensinamento. Depois dessa parábola tem explicação, aí tem a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, que a Miriam já lembrou antes, né? Aí Jesus fala sobre as parábolas, daí ele encerra. Ele parece um pouco, talvez a gente poderia até pensar, né, o sermão do barco. Tem o sermão da montanha lá em Mateus, e que Marcos tem os sermões do barco. Dali do barco, então, ele ensina, explica e fala coisas do reino de Deus para as pessoas. E eu queria perguntar uma outra coisa para vocês. Vocês acham que esse título é bom? Ele descreve bem o que acontece? Aqui na Almeida tá a parábola do semeador. Como é que tá na linguagem de hoje? Aqui diz o semeador. O semeador, né? Deixa eu ver. A minha outra Bíblia não tá aqui. E vocês qualificariam esse semeador como sendo um bom semeador? O que vocês acham? Vamos avaliar um pouquinho a técnica dele. Quem aqui já plantou alguma coisa na vida? Já plantou, Alessandra, alguma coisa? Além de sementinhas de sabedoria no coração das crianças.
Aí eu já plantei coco, macaxeira, já plantei acerola. Isso tudo é com muda, né? O coco, como é que planta coco? É muda? Sim, é muda. Você já plantou alguma coisa com semente? Pimenta. Pimenta? E como é que, se você pudesse fazer uma avaliação, assim, desse semeador aqui, você acha que ele foi sábio no plantio? Eu acho que não, ele saiu soltando por aí, sem prestar muita atenção. Parece que ele vai jogando, né? É meio estranha a forma como acontece. Ele vai caminhando e vai jogando, parece que ele não tem muito jeito, ou não tem muito cuidado, né? É importante a gente saber que o solo era diferente do que a gente conhece aqui. Porque quando a gente, no caso da semente, quando a gente vai plantar, a gente tem um cuidado, né, de onde vai botar, ver se a terra é boa. Não pode sair jogando de qualquer jeito, né? Que pode ser que ela vá nascer num lugar que talvez nem nasça, ou se ela vai nascer num lugar que não é o ideal, né? E é isso que acontece, né? Nem nasce, vem um passarinho e come, nasce no meio dos espinhos, ou no meio das pedras, não vinha, né? Parece que ele não tem muito. Ou não tá muito preocupado, ou não tem muito jeito. Uma coisa a gente, né? Quando a gente, aí ela falou, a gente prepara a terra, né? Ou mesmo que seja, mesmo se for num vaso, a gente prepara a terra. Ou se vai plantar no quintal, ou vai lá, limpa, né? Afofa o chão, e daí planta. Eu acho que é assim, mais ou menos, né? Faz tempo que eu não planto nada. Você tem que dar uma fofadinha no chão, aí você tem cuidado de regar, de molhar, né? Pra crescer. A Alessandra tá sorrindo, acho que ela tá concordando com a técnica, tá bom? A minha técnica de plantio. E ele não, ele sai largando. Até, eu já comecei a interromper várias vezes. O solo, ele era diferente, né, do que a gente conhece. Não tem aquela planície para plantar aqui em São Luís, Miriam, você ainda não vai conhecer, mas a gente tem poucos morros, assim, que é uma boa planície, assim, então não tem problema de morros, assim, que qualquer lugar que preparar um pouquinho aqui. Aqui é terra boa, aqui em São Luís é terra muito, muito fértil, né? Vá cuidar um pouquinho de cuidado, o que planta dá. Lá não, tinha muitas pedras, o solo era bastante árido, tinha muitas plantas, né, erva daninha de espinhos, então esse solo, ele era um solo mais dificultoso para plantar. Mas ainda assim, ele poderia, se a gente fosse avaliar, fazer o controle de qualidade do semeador, a gente poderia dizer que ele poderia ter caprichado um pouquinho mais nesse plantio, né? O comum era, no caso de plantar, que uma planta desse 7 grãos por cada semente plantada. Quantos que dá aqui? Quanto é que Jesus fala? Aquela uma semente que caiu em terra boa, deu quanto? 30, 60 e até 100 grãos por um. Tá bem diferente do 7, né? Bah. O normal era 7. 30, 60, até 100 grãos. Pode ser que fosse numa média, né? Algumas deram 30, algumas 60, algumas 100. Ou pode ser que deram... De qualquer forma, Jesus está falando aqui da abundância, está falando de abundância e com vontade. As pessoas que o ouviam sabiam que o máximo, quando a colheita fosse muito boa, era 7. De 7 ele pula para 30, para 60, para 100. Ele está falando de extrapolando nessa abundância da colheita, né? E aí a gente pode se perguntar assim, e eu fiquei me perguntando, em relação a esse início tão atrapalhado, né? Tão sem jeito, tão com pouco cuidado, de repente ele tem esses resultados tão significantes
marcantes, né, e significativos. Será que o resultado, a qualidade da colheita tem alguma coisa a ver com esse início tão atrapalhado? Vamos ficar com essa pergunta aí para a gente refletir depois. Clênia, a gente está refletindo sobre a parábola do semeador conforme Marcos 4, os versículos 1 a 9. Se você quiser ir abrir para ir acompanhando com a gente, tá? E ele inicia, Jesus inicia, Marcos, aliás, na hora que ele escreve, ele não faz uma explicação sobre quem estava ouvindo Jesus, né? Ele não explica, olha, quem estava lá, estava na beira-mar, será que eram pescadores que estavam ouvindo? Ou será que era uma multidão que vinha acompanhando Jesus no caminho diante? A família que aparece ali no capítulo 3, né, imediatamente antes, era essa família que estava ali junto também. A gente não sabe de nada sobre quem escutava Jesus ali. E para mim me dá uma certa tranquilidade para pensar que o que era importante mesmo era o que Jesus estava falando. Que Jesus estava falando. E eu quero fazer um exercício com vocês hoje, de a gente tentar interpretar esse texto separado da explicação, que vem logo depois. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Porque a gente lê e já nossa cabeça já está na explicação que vem depois e já avalia a partir da explicação que vem depois. Eu queria que a gente tentasse ler e interpretar esse texto por aquilo que Jesus está falando, né? Jesus diz, escutem, né? Ou aqui na minha linguagem, no versículo 13 ali, na minha diz, o Jesus começa dizendo, ouvir. Talvez na linguagem de vocês tem uma diferente, né? Escutem, ouçam aquilo que eu vou dizer. Né? E eu acho que aquelas pessoas que estavam escutando Jesus, elas já tinham uma noção de quem ele era. Elas já tinham uma noção de que ele vinha ensinando, de que ele praticava curas. Olha lá no capítulo 3 de Marcos, capítulo 2, Jesus já está curando. No capítulo 1 de Marcos já cura. Jesus já vem curando e vem ensinando, curando, chamando, tendo ensinamentos meio diferentes, né? Então, na cabeça das pessoas que esperavam o Messias, elas talvez já tivessem desconfiado. Será que esse aí é mesmo aquele que a gente está esperando? Mas ele pode até ser. Mas se por um lado ele faz coisas que nos levam a pensar que ele é o Messias, ele faz umas coisas meio estranhas. Assim, como assim? Ele janta com pecadores. Ele cura no sábado. Ele já tinha feito isso antes, só no Evangelho de Marcos, né? Que Messias é esse? Que faz umas coisas tão estranhas. Elas estavam esperando que ressuscitasse os Messias, né? Que ressuscitasse os mortos, que devolvesse a vista aos cegos, né? Que ajudasse a caminhar quem não pudesse. Então, elas estavam esperando um Messias assim. E Jesus fez todos os milagres nos evangelhos, estão presentes todos os milagres previstos para o Messias. Jesus cumpriu todos eles. Só que Jesus, como eu disse, fez uma bagunça na cabeça das pessoas, porque ele não cumpre aquilo que as pessoas esperavam de um Messias. O que naquele momento, quem estava na semana passada, lembra? A gente estudou sobre a dificuldade que era para o povo de Israel estar sob domínio de um outro povo contra a cultura, que explorava com outro Deus. Era humilhante como ser povo de Deus, estar sob dominação de um povo, né, de fora. Então, estava presente na cabeça de muitas pessoas que o Messias viria para libertar
as pessoas cativas. E a gente sabe que Jesus não fez isso. Bem pelo contrário. Jesus foi morto na cruz como um marginal, como um bandido, né? Jesus foi um preso político e religioso e foi crucificado da forma mais, foi assassinado, né? Da forma mais brutal e humilhante possível. Que Messias é esse? Que tem esse comportamento tão estranho. Eu não tô falando isso de forma aleatória, não, tá? Eu gostaria de propor a leitura e interpretação desse texto a partir dessa ótica, dessa compreensão de que Jesus antecipa e explica o seu reino, de como é o seu reino. O reino de Deus já está no meio de nós, através dele, mas não é tudo 100% bom, 100% legal, a gente sabe disso. A gente adoece, a gente passa por dificuldade financeira, a gente chama alguém para vir para a igreja, a pessoa diz, que eu quero saber de igreja, não quero não. Às vezes a gente não está afim de ir, né? Às vezes a gente fala sobre o amor de Deus, vive o amor de Deus, encontra do outro lado só indiferença, maldade, né? A gente vê muito disso no nosso cotidiano. As mídias sociais, então, são um lugar em que a gente pensa como o reino de Deus já está aqui com tanta coisa ruim, né? Com tanta gente pregando o amor de Deus, com tanta palavra sendo semeada, é tão difícil brotar. Jesus diz sim, vai acontecer muito disso. Algumas pessoas vão sair do caminho, né? Algumas pessoas vão ter dificuldade de escutar, né? Ou vão até escutar com alegria, mas daí depois acontece alguma coisa, não, já está muito difícil, está muito complicado, né? O foco é agora semear. O foco agora é semear. E a promessa de que a colheita será abundante está presente. Não é qualquer colheita. Não é uma colheita boa. É uma colheita extraordinária. Então, semeiem e creiam que apesar de fracassos aparentes, apesar de um plantio meio aleatório, talvez haja um propósito aí, que a gente não saiba, que a gente não entenda, né? E a gente não entende muita coisa. Mas Deus sabe, Deus entende. É o que a gente deve sempre confiar, é que a colheita do reino de Deus, quando estiver pronta, vai ser maravilhosa, vai ser plena, vai ser perfeita, né? E aí eu queria convidar vocês para a gente ler o segundo trecho, que é o da explicação. Os versículos 13 até o 19. Alguém lê pra gente? 13 a 19 do capítulo 4. Eu posso ler. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas.
E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram lançadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações desse mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. A gente conhece essa interpretação, né? A gente ouve ela a vida toda. Assim, a gente fala sobre isso. É assim que a gente, como eu disse no início, a gente costuma ler a parábola a partir da sua explicação. É interessante, porém, que muito provavelmente esse texto, essa explicação, ela não vem de Jesus, mas vem da comunidade de Marcos, ou das comunidades cristãs que passavam essa interpretação da parábola. Porque a palavra que é o vocábulo que é usado para se falar aqui da palavra é um vocábulo usado pelas comunidades cristãs para falar da palavra de Deus. Não é um vocábulo comum para o público de Jesus ou do vocabulário de Jesus, mesmo traduzido para o grego. Então, o vocábulo aqui se refere especificamente à palavra do Evangelho. Então, depois do monte, peraí, estou olhando no lugar errado. Semear a palavra, né? Semear a palavra aqui está falando especificamente de pregar o Evangelho. Jesus não estava ainda naquele momento preocupado com isso, né? A atuação de Jesus foi diferente. Então, muito provavelmente, esse texto, essa explicação não partiu de Jesus, partiu das comunidades, né? Da forma como as comunidades entenderam a partir do seu contexto. Se torna menos importante por causa disso? De jeito nenhum, né? Não muda nada. Essa interpretação continua sendo válida para nós, inclusive hoje, porque toda vez que a palavra de Deus é pregada, é Jesus que é pregado. Toda vez que a palavra é ensinada, é o próprio Cristo que é ensinado, porque ele é a palavra, o verbo encarnado, né? Uma diferença desse trecho com relação ao outro é que esse aqui o foco está no ouvir, não tá? Na forma como a palavra de Deus, a semente, é recebida por quem a ouve, não é? Não é esse o foco na interpretação. O foco está na terra que recebe a semente. A terra, ela pode, né? O ouvido pode ser... Pode falar, alguém? Abriu? A escuta, ela pode ser superficial e dá chance para o diabo vir roubar a semente, né? Então você vai na igreja, senta lá, escuta, mas tá pensando na faxina que ainda não fez, que tem que fazer, ou no cabelo que tem que cortar, no meu caso, ou sei lá, no que? No texto que tem que terminar. Escuta, mas não ouve, né? Entra por aqui, mas não dá nem tempo de chegar ao coração. Ou então pode estar, recebeu com alegria, mas em qualquer coisa que acontece logo depois, está na rua, recebeu uma ligação, já esqueceu, já aquilo que ouviu não entrou no coração. E a gente sabe disso porque a gente sabe de muita gente que está no banco da igreja todo domingo, ouvindo, mas é só sair da igreja, o que você abre a boca, só sai discurso de ódio, por exemplo. Não está entrando.
Alguma coisa não tá, ou não tá entrando, nem chegando no coração, ou se chega já salta fora, ou é afogada, né? Com outras coisas que acabam sendo mais importantes, outras ambições, outras falas que acabam tendo um papel, uma força muito maior do que a palavra de Deus no coração, na vida. Ou então pode ser terra boa, né? E é o que a gente deseja, né? Que a gente pode, se a gente for pensar na nossa vida, nosso coração nem sempre é terra boa, como a gente gostaria que fosse. Às vezes o nosso coração tá igual aquele ali que nem entrou, ou entrou já foi afogado com outras coisas, ou a gente ouve com alegria, mas acontece alguma coisa, vai embora. Agora, quando o coração da gente está preparado para receber a palavra de Deus, recebe com alegria. Afofou o coração, né? A gente falava antes de coração preparado. Como é que a gente prepara o coração, gente? Não dá para passar o arado, não dá para bater lá com a enxada, né? A gente pode, o culto todo, a liturgia do culto toda, ela é preparada para isso. A gente chega, a gente silencia. A gente chega e se aquieta. Aí a gente chega e canta a Deus. Seja as dores do mundo, a nossa alegria, a nossa gratidão. A gente começa cantando a alegria da comunhão, de estar em comunidade. A gente canta glórias a Deus, a gente ora e pede para que Deus perdoe os nossos pecados, para que tire de nós os espinhos que estão ali querendo sufocar a semente. A gente ora para que Deus fofe a terra do nosso coração, para que a terra, para que quando a semente da palavra de Deus cair ali, encontre. E os frutos a gente sabe, né, quais são. Uma coisa que para mim se destacou dessa leitura que eu fiz para hoje é que a qualidade da semente importa, né? Que a qualidade, ele espalhou um monte, mas aquela que caiu na terra boa é que fez a diferença. Aí eu fiquei pensando na nossa vida. Aqui no nosso bairro, a gente tem com frequência, a igreja fica bem perto, Miriam, do terminal de integração, onde passam os ônibus, né, que conectam todos os bairros aqui ao redor com o restante da cidade. E aqui, com frequência, no terminal tem gente pregando, né? Vai lá com seu microfone, caixa de som e prega. E a gente ouve, às vezes, até aqui de casa, que é meia quadra, um pouco mais de meia quadra. De lá a gente ouve aqui, consegue acompanhar a pregação, qual o texto, qual o motivo de oração, de tão alto que é. Daquela obrigatoriedade de falar muito. Para muita gente, ide e pregai o evangelho, né? Qual é a qualidade disso? Com que qualidade chega no coração das pessoas, né? Eu acho que quando a gente faz esse trabalho que a gente faz aqui, de pessoa em pessoa, dando frutos de amor, dando testemunho de justiça, dando testemunho da paz, dando testemunho de cuidado, de escuta amorosa, sem deixar de falar de Deus, sem deixar de pregar a sua palavra, onde ela é bem-vinda também, né? Que não é só falar para quem é de outra religião, por exemplo. A gente dá um testemunho diferente, dá um testemunho desse amor de Deus concreto por nós, né? Repetindo e concluindo, o reino de Deus já aqui presente, já está no meio de nós. A semente já foi plantada e continua sendo plantada por nós. Quais são as sementes que a gente está plantando?
como é que é o solo que a gente está plantando, né? Às vezes a gente vai plantar o amor e vai receber de volta outra coisa. Às vezes a gente vai plantar alguma coisa, vai plantar a paz e vai receber outra coisa de volta. Às vezes a gente vai plantar esperança com a intenção de receber esperança, vai receber outra coisa. No mundo, enquanto houver pecado, enquanto a gente estiver vivendo no mundo, haverá pecado, e as respostas que a gente vai receber nem sempre vai ser a colheita que a gente gostaria, que a gente esperava, né? Enquanto a gente estiver no mundo, a gente vai ter frustrações, a gente vai ter desilusões, a gente vai ter sofrimento. Mas que a gente não deixe jamais de confiar de que a colheita não vai ser boa, a colheita vai ser maravilhosa, abundante, extremamente abundante, muito além da nossa imaginação, assim, que de 7 para 30, 60, 100, ninguém poderia imaginar uma colheita assim. Então tá além da nossa imaginação. Que a gente possa confiar no nosso Deus, que pode ter caminhos um tanto estranho às vezes de falar conosco, de nos trazer o seu ensinamento para a nossa vida, estranho no sentido de a gente nem sempre entender, mas é sempre perfeito.